Então, assim, respondendo de uma vez só, o Vasco, no momento, não tem SAF, tá uma briga na justiça, tá? O Vasco tá em recuperação judicial, sendo comandado pelo presidente mesmo, como se fosse o associativo sem SAF, mas não é o associativo, tem o dedo da SAF ali. É complicado, cara. Para você entender, você tem que ficar, sei lá, umas 3 horas em alguma live que alguém te explique isso. Porque nem a gente entende muito bem. Sobre isso rápido, se não for tomar muito tempo. Pode? O que acontece, né? Canário, né? Canário. Ele que está perguntando aí. Vamos lá. O Vasco continua sendo SAF, isso não mudou, tá? É bom deixar claro para os torcedores, porque tem uma galera que confunde, o associativo voltou, não. O Pedrinho está sobre ordem judicial ainda, através de liminar, sendo o presidente do clube. Essa liminar vem sendo renovada de tempos em tempos, sempre que a 777 mexe com isso, ou a ACAP, ou quem quer que seja o credor da empresa mexe com isso. E em paralelo ao Pedrinho estar como presidente ali da SAF do Vasco, tem uma arbitragem na FGV para ser resolvida que nunca é resolvida. Estava faltando advogado, estava faltando as partes, estava faltando prova da 777 e conseguiram juntar isso. Vamos ver para quando eles vão marcar isso. Se eu não me engano, era para setembro, tá? Que tinha alguma outra movimentação, se não houver nada errado. A arbitragem vai decidir se a SAF fica com o Vasco, com o associativo, e o Vasco pode vender para outra empresa, ou se vai devolver o poder a 777, que eu acho muito difícil, e daí ter um acordo. A arbitragem, na verdade, é para ter um acordo para ninguém sair perdendo. Porque, querendo ou não, por mais que tenha onerado o Vasco, a 777, eles precisam, eles são donos da empresa. Então, a justiça não vai deixar eles saírem com a mão na frente e outra atrás, como muita gente está pensando, que o associativo vai tomar de volta. Não. O Vasco não volta a ser associativo, tá? Não pelo menos nesse momento. E porque depende da votação do torcedor também, que fique claro para vocês. E o Vasco tem a questão da SAF. Além da SAF, o Pedrinho precisou fazer uma recuperação judicial, porque empresa, quando vira empresa, você só consegue pagar salário em dia, você só consegue ali se manter se você tiver uma recuperação judicial. O que é recuperação judicial? Para não haver falência. Tá? O Vasco não tinha condições de pagar os salários, porque você não tinha investidor, e faz a recuperação judicial. Então, o Vasco hoje vive a recuperação judicial, que deve satisfação à justiça de tudo que faz e da forma que faz, e vive também, em paralelo, uma briga com a 777, para poder vender para um novo investidor. Eu acho que, nesse contexto, quando a arbitragem fechar, ela vai fechar para que venda para um novo investidor, aonde esse novo investidor, a 777, participe disso, e o Vasco também participe disso para poder opinar se é isso ou não que deseja, né? Porque o Vasco precisa de um investidor. E a 777 quer vender, até porque eles abriram falência na maioria dos clubes deles, então eles não têm interesse nenhum em continuar com o futebol do Vasco. Essa é a lógica. Estou falando de 777, mas pode ser a CAP ou pode ser qualquer outro tipo de credor que vá representar a 777, porque a 777 lá atrás, a estrutura original, já caiu, né, há muito tempo, devido às falcatruas que eles fizeram no mercado dos esportes, do futebol e de toda a área aí que tem a 777. Então é isso. Acho que eu consegui explicar bem aqui. Se entendeu, beleza. Se não entendeu, pode perguntar que se tiver um tempinho a gente continua explicando. Não, quando alguém me perguntar, eu vou fazer um corte desse trecho e vou botar teu vídeo, porque eu não sei explicar e você detalha perfeitamente bem. Eu fiz um vídeo que eu estudei muito sobre isso, então assim, pô, não tem como, cara. Eu fiquei horas estudando o Buraco Negro, para quem quer ver lá, vai lá, assiste lá. É um vídeo contando desde quando o Vasco foi vendido, tá? E eu não sei se vocês também lembram disso. A 777 quis comprar o Cruzeiro no período antes de comprar o Vasco. Lembra disso? E lá o intermediador, né, do Cruzeiro não aceitou, porque viu alguma irregularidade e falou assim, não, a gente não quer não. E rapidamente eles vêm para o Rio, vende para o Salgado, vende para eles e a gente cai naquele conto da carochinha, né? Que a gente achou assim, realmente que a gente ia ficar rico, né? Eu achei, estou sendo sincero, eu não julgo ninguém por isso que eu achei naquele período, e a gente começou agora tem dinheiro, e depois a gente viu que a dívida de 700 milhões foi para 1,4 bi, muito pela 777 ter onerado isso, porque eles não fizeram os aportes totais. E ainda pegaram empréstimo dos aportes que fizeram iniciais. Ele colocou, só falta a SAF do Vasco mudar a chave pra galera parar de achar que a SAF é ruim. O Vasco... Eu não dá nem pra dizer que o Vasco deu azar, porque a maneira como foi vendido foi mal feito, né? Então, em algum momento ia colher o fruto disso. Eu não digo azar. Pelo que eu estudei ali, havia concessão da diretoria que vendeu no período, tá? Eles sabiam onde estavam vendendo, e esse primeiro valor que eles pegaram
foi basicamente para poder acertar o que eles tinham investido no Vasco. Eles, hora nenhuma, pensaram no Vasco, né? A diretoria que vendeu não pensou no Vasco e sai por aí dizendo que fez o melhor para o Vasco. Não, vocês não fizeram o melhor para o Vasco. Vocês venderam para pior SAF que poderia ter vendido. Exatamente. Okay? Vocês venderam para pior e esse papo de que nós ajudamos o Vasco porque o Vasco... Não. Vocês venderam o Vasco numa Série B, ok? Fizeram isso rápido para vender mais barato e esse dinheiro nunca chegou. O primeiro dinheiro que chegou foi para os bolsos de vários interessados aí e tudo menos o Vasco. Esses caras não fizeram pro bem do Vasco, ok? Tanto é que se você parar para analisar um trechinho, pensa comigo rapidamente, quem está no chat, vocês que estão aqui conosco. O Vasco, se eu só fosse vender algo para você, Juliana, um exemplo, eu vou vender a minha empresa para você. Eu chego e quero vender, você fala assim, Léo, eu compro por 700 milhões a sua empresa. E eu vejo que você tem algum tipo de contraditório. Como é que você vai pagar isso? Né? Eu viro para você e falo, não quero não, Juliana. Eu vou lá e vendo para os USA, né, 90% da minha empresa por 50 milhões. Sabe quem fez isso? O Cruzeiro. Não vendeu para 777, porque a proposta era os mesmos 700 milhões, e vendeu para o Ronaldo. 90% da SAF por 50 milhões. Só para você ter uma ideia de como a negociação do Vasco foi absurda. Né? Sim. Se pensar em números, você não deixaria de vender nunca 70% por 700 milhões para vender 90% por 50. Verdade. E eles negaram isso, tá? Eles negaram isso. Foi até uma corretora, se eu não me fugiu o nome da corretora aqui, mas é uma corretora famosa, que negou isso. Falou assim, não, a gente não quer vocês. Entendeu? Pode ir para lá. Eles correram para o Rio e venderam para o Vasco. Então, aos interessados do período, a culpa foi de vocês. Vocês iludiram o torcedor, vocês não fizeram nada pelo Vasco. Não venha plantar isso. Não fizeram. Vocês prejudicaram o Vasco. Pois é. No Vasco, nem quando tem tudo para dar certo, dá certo. Gente,